A nossa principal base primária do Rio Grande do Sul está localizada em Canoas, que é a região metropolitana de Porto Alegre. E aí teve um início de chuvas, essa base foi, de certa maneira, afetada, mas o nível baixou. E a gente, legal, a semana que vem tá tudo bem, vamos botar as coisas para operar, tá tudo tranquilo. Tá? Cara, no final de semana o mundo mudou completamente. Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso podcast para falar com executivos do nosso setor que inspiram outros executivos. Bom, quem vai me acompanhar hoje aqui nessa conversa é o Thiago Villa, que é CRO da NS Tech. Villa, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite, Guapo. Já a terceira? É a terceira. Terceira ou quarta já, Terceira ou quarta, né? Tá ficando bom nisso. Tá ficando bom. Aqui uns dias já pode ser o host aqui, ó. Bom, e aí a gente recebe hoje um executivo que construiu a sua carreira toda aí na área de logística, no setor de combustíveis, então um super expert no assunto. Eu estou aqui com José Roberto Braga, diretor de Order to Cash da Ipiranga. Braga, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente trocar umas ideias aqui. Valeu. Bom, já queria te agradecer pelos brindezinhos aí, super legais, esses caminhões, o carrinho ali de Stock Car, né? Então vai ficar aí na nossa estante, vamos guardar aí com o maior carinho. Obrigado, tá? Ô Braga, e pra gente começar aqui, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem aí rapidinho, 30 segundos, quem que é José Roberto Braga? José Roberto Braga, 51 anos, baiano, natural de Salvador, já fora da Bahia há muito tempo, casado, 2 filhas, Thaís e Clara, casado com a Ana Paula, formado em economia, pós-graduação, cursos de extensão, mais de 30 anos de experiência no segmento de combustíveis. Muito bom, muito bom. Ô Braga, bom, você falou que você é formado em economia, né? Sim. E como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Como é que você acabou caindo na área de logística? Como é que foi isso lá? Olha, eu entrei num programa de estágio. Na realidade, ainda na época que eu estava na faculdade, eu entrei num programa de estágio, numa companhia que hoje não opera mais no Brasil, que é a ESSO Brasileira de Petróleo, que era uma subsidiária da ExxonMobil, que é uma companhia global de óleo e gás. Entrei ainda na faculdade como estagiário. A partir daí eu fui contratado ao final do processo de estágio e comecei a me movimentar dentro da companhia. Eu brinco que isso eu comecei em 1993, até 2019 eu troquei de empresa 3 vezes sem trocar de CNPJ. Não é exatamente isso, mas aconteceu o seguinte, ou seja, a ESSO operou no Brasil até 2008, em 2008 a ESSO foi comprada pela Cosan, e em 2011 a Cosan fez uma fusão com a Shell para formar a Raízen, onde eu fiquei até 2019. Então, assim, apesar de não ter saído de empresa, apesar de não ter trocado, entre aspas, de CNPJ, eu experimentei ao longo desse tempo 3 empresas diferentes, porque no final das contas o que acaba fazendo a empresa é muito mais a cultura do que os ativos, do que a denominação, razão social, qualquer coisa que seja. Você vem de uma empresa multinacional, isso me ajudou muito na minha formação, ou seja, a Exxon era uma empresa multinacional super focada em processos, disciplina operacional, foco em segurança absurdo, e isso isso carrega uma bagagem até 2008. A partir de 2008 a Cosan compra. Quando a Cosan compra, você tem vamos dizer assim, uma nova maneira de operar. A Cosan é extremamente agressiva do ponto de vista de crescimento, de foco em entrada de novos mercados, e isso obviamente tem um impacto grande na cultura. A Cosan é muito ágil. E aí, finalmente, você se une novamente a partir de 2011 com a Shell para formar a Raízen. E a Shell, apesar de ser uma companhia multinacional, então, em diversos aspectos, ela guarda semelhança com aquilo que era a Esso lá no passado, ela tinha um drive comercial muito mais forte do que a Exxon tinha. A Exxon era mais processo, estrutura, etc. E a Shell tinha um drive comercial mais forte, foco no produto, foco maior no consumidor. Então, assim, no final das contas, foi uma série de experiências que vieram construindo isso. 2019, eu deixo a Raízen, meu último projeto na Raízen. A Raízen comprou a operação da Shell na Argentina. Eu fui fazer o processo de migração da operação da Shell para se tornar uma operação Raízen. Saio da Raízen e entrei na Ali, que é uma distribuidora de combustíveis também aqui do Brasil, menor do que Raízen, Shell, Raízen, Vibra e
e Ipiranga. Mas a Ali estava passando por um processo de profissionalização. A Ali era uma companhia familiar, uma companhia super grande, com um histórico de sucesso muito legal, que tinha sido criada por um empresário. Então, acho que foi a primeira vez também na minha carreira que eu tive a oportunidade de conviver com um dono de empresa, que é um racional completamente diferente de um executivo, e que acrescenta bastante. E ele tinha vendido a empresa para um grupo anglo-suíço chamado Glencore, que é um grupo que trabalha, entre outras coisas, com trading de combustíveis e trading de petróleo. E eles estavam tentando fazer um processo de profissionalização na empresa. Eu me juntei a eles nesse momento. E aí, finalmente, em 2022, eu fui convidado para ir para Ipiranga, e é onde eu estou até lá. A Ipiranga está passando também por um processo de transformação, com resultados bem positivos aí nos últimos anos, uma recuperação. A Ipiranga é uma companhia quase centenária, né, com uma tradição muito grande dentro do Brasil, e que está agora dando alguns saltos importantes de produtividade. E aí eu me junto à Ipiranga como parte desse movimento de mudança. Legal. O Braga, e o que, assim, você começou como estagiário, né? Sim. Por quais cargos você passou? Como é que foi essa tua trajetória até chegar aí na... O que você já fez aí nessa... Olha, eu já fiz quase de tudo. Essa é uma característica, e é um negócio interessante, a gente falou a respeito da multinacional. Nesse segmento de petróleo, isso é uma característica, por exemplo, se você fosse para Shell ou Exxon, por exemplo, era relativamente parecido. Qual era a ideia? A ideia não era que você tivesse uma carreira vertical dentro de um mesmo segmento. A ideia era que você fosse exposto a vários segmentos diferentes da empresa, pensando que quando você chegasse a um cargo sênior da empresa, você ia ter uma visão mais completa de como a empresa opera. Então, eu já fui vendas, eu já fui planejamento, eu, obviamente, já fui logística, eu já fui marketing. Cara, assim, o que você puder pensar, já foi. Mas, assim, nos últimos anos, obviamente, eu estou mais focado na área de logística, mais num conceito de supply chain até do que logística somente, né? Pensando basicamente na questão de abastecimento, que é bastante importante para o nosso negócio de distribuição de combustíveis. Então, assim, eu diria para você que aí de uns anos para cá, acabou que a minha carreira veio convergindo para a área de logística. Legal. Eu queria pedir para você explicar um pouco mais, diretor de Order to Cash. Order to Cash, não é comum. Para variar, é uma sigla americana. Aqui no Brasil a gente traduz como serviço ao cliente, mas o serviço ao cliente no Brasil é muito associado ao saque, né? Que é aquele local que você, vamos dizer assim, interage com o cliente de alguma maneira. Na realidade, o processo de Order to Cash, ele cuida de tudo que vai desde a entrada de um pedido, né, de uma ordem, né, que um cliente seu está colocando, até o pagamento dessa ordem. Então, como você operacionalmente viabiliza que a companhia venda um bem, produto, serviço até o cliente. Estou tentando cuidar de toda a jornada do cliente. Eu falei que a Ipiranga estava num processo aí de fazer algum salto de produtividade. Quando a gente olha as atividades que estão relacionadas a isso ao cliente, elas estavam espalhadas por 4 vice-presidências diferentes. E aí, naturalmente, na hora que você tem essa jornada fragmentada, a experiência do cliente ela acaba sendo afetada, porque provavelmente dentro dessas 4 vice-presidências diferentes, essa jornada tem graus de prioridade diferente versus outras atividades que estão acontecendo. O fato de ter 4 vice-presidências diferentes cria, né, um processo de comunicação que é muito menos fluido do que se isso está integrado. Então, é um pouco dessa história de tentar cuidar da jornada do cliente de uma maneira unificada, para que você possa ver a jornada inteira, identificar quais são os gargalos e trabalhar para resolver eles. Tanto do ponto de vista de satisfação do cliente, quanto do ponto de vista também de produtividade dentro da empresa. Essas duas coisas elas não são excludentes. O objetivo é tornar mais eficiente e aumentar a satisfação. E deve ser uma posição bem desafiadora, né? Tem que lidar com vários interlocutores diferentes, muita negociação, imagino também. Sim. Acaba
E pensando em Order to Cash, acabou virando tipo Posto Ipiranga, né? Deu algum problema, pergunta ali. É isso aí. Vai ali no Braga. Mas é um pouco disso, assim, porque quando você tem essa visão fragmentada, dificilmente você consegue enxergar o todo. E assim, você acaba tendo, às vezes, dentro das empresas, uma tendência de acontecer um problema. A culpa é de A ou de B. Mas por quê? Porque você não consegue enxergar o todo. Às vezes, um problema que acontece do ponto de vista de ruptura da cadeia de suprimentos, ele vem lá de trás. Ele não vem de uma coisa que está acontecendo agora. Ele vem de algo que aconteceu... Assim, o mercado de combustíveis, os tempos de ciclo são muito mais rápidos do que outros mercados. Mas imagina assim, é algo que aconteceu semana passada. Tá? Semana passada algo falhou, e aí, beleza, eu tinha um estoque, o estoque foi segurando a bronca até o dia que ele não conseguiu segurar mais. Então, particularmente no setor de combustíveis, a questão de visibilidade, você ter um grip muito forte da operação são muito importantes. Porque se você não tem, em algum momento isso vai te trazer problema. Ô Braga, você diria que essa é a maior particularidade do setor de logística, Sim. do setor de distribuição de combustível? Sim, assim, vamos lá. A gente tem mais de 70 terminais espalhados pelo país. Se você pensar, vamos pensar aqui, colocando somente os produtos básicos. Você tem gasolina, etanol, 2 variedades de diesel. Você tem 4 produtos diferentes. O mercado de combustível é um mercado de escala. Então, assim, quando você soma isso tudo, a grana que a gente tem investida em estoque é um negócio abissal, para um negócio que tem uma margem muito pequena. Então, assim, a combinação disso faz com que você tente sempre minimizar seus níveis de estoque para minimizar o capital investido, mas, ao mesmo tempo, tentar assegurar nível de serviço. Então, assim, os tempos de ciclo no mercado de combustíveis, eles são muito curtos. Então, quando você erra alguma coisa, eu costumo brincar o seguinte, quando você compara com outras indústrias, a gente entra no problema mais rápido e a gente sai do problema mais rápido também. Mas a tendência, se você não tiver um bom controle da operação, é você ter problemas de maneira muito frequente. E isso acaba afetando a satisfação do cliente. Para mim, essa é a principal característica do segmento de combustíveis. Ele é muito nervoso. Imagina, assim, uma parte bem normal do processo de supply chain é você fazer previsão de vendas. Eu estou falando, você está fazendo previsão de vendas de mais de 70 bases, vezes 4 produtos, etc. E em determinados locais, né, assim, provavelmente outras pessoas que já tiveram aqui falam a respeito disso. Você tem um problema de suprimento aqui em São Paulo, é relativamente fácil de resolver. Você ter um problema de suprimento em Manaus não é absolutamente trivial resolver, porque assim, você não aperta um botão e vai aparecer combustível no dia seguinte. Então, você vai adaptando a sua operação, seus níveis de estoque de segurança, para a característica de cada local. E nesses 20 anos de carreira, assim, mudou muito essa questão de distribuição? Mudou bastante. Se você pensar lá atrás, você tinha Petrobras como um único fornecedor de combustíveis no país. E aí, a partir do processo de abertura, a gente passou a lidar com a entrada de produto importado. Hoje, o produto importado já é uma realidade no país. Então, assim, por exemplo, para suprir a necessidade de diesel do país, você importa algo entre 20% e 30% todo mês. Então, assim, não tem a possibilidade de a gente não conviver com um produto importado. O ponto é que, no passado, a Petrobras fazia essa importação de produto e tudo isso fluía através do sistema Petrobras, com regras, etc. e tudo mais. A partir do momento que o mercado abriu, você passa a ter importadores independentes, você passa a ter uma questão de arbitragem de preço de mercado doméstico, ou seja, preço Petrobras versus mercado internacional. Você tem também um movimento um pouco incipiente que a Petrobras fez de vender algumas refinarias. Então, hoje, a refinaria, por exemplo, da Bahia, a Landulfo Alves, é uma refinaria privada que pertence à Aslen. A refinaria de Manaus, que também era uma refinaria Petrobras, foi vendida e hoje ela faz parte lá do grupo Atem. Então, você passa a lidar com players diferentes.
Além disso, obviamente, sempre teve a questão tributária no Brasil, que ela afeta todos os segmentos, né? Em determinados momentos, você faz uma operação que ela não é lógica do ponto de vista de logística, mas ela acaba sendo necessária do ponto de vista tributário para minimizar crédito de imposto, esse tipo de coisa. Então, assim, eu diria para você que a dinâmica do mercado ela ficou bastante diferente. Ela acelerou. E aí você tem que tomar decisões mais rápido, acompanhar o mercado, assim, na época eu falei para vocês, eu já fui do comercial de vendas, mas isso foi há bastante tempo atrás. Eu conseguia olhar os resultados, por exemplo, da minha área uma vez por semana e estava tudo bem, estava tudo bem. Antes disso, provavelmente uma vez por mês. Hoje em dia não, hoje em dia é diário, diário. O ciclo de acompanhamento é diário, porque você pode sair de competitividade muito rápido. Você entra em competitividade e sai de competitividade muito rápido, em virtude de todos esses movimentos de mercado. E como é que você vê o setor? Assim, vai continuar esse dinamismo? Acho que a tendência é ter um mercado cada vez mais competitivo, aberto, né? Sim. Entrada de energias renováveis e tudo isso. Como é que você vê toda essa evolução? O setor ele vai passar por um desafio importante, que é o desafio de transição energética, né? Quando você olha... Apesar de que, assim, transição energética é algo que ainda as pessoas têm talvez uma visão um pouco romântica da situação. A gente, obviamente, já coloca nos nossos cenários o ponto de transição energética, mas a verdade é que o mercado de combustíveis ainda vai ser relevante por muitos e muitos anos, né? Particularmente no segmento de diesel, em que as opções atualmente existentes ainda não resolvem os problemas num país com as dimensões que o Brasil tem. Então, a gente se prepara para enfrentar esse desafio da transição energética, mas a gente olha ele de uma maneira que a gente vê que ele não é um desafio imediato. Ele vai vir ao longo do tempo e aí você tem que se preparar sendo mais eficiente do que os seus competidores. No final das contas, um mercado que para de crescer, ele é um mercado que tende a eliminar alguns concorrentes. Os concorrentes que forem menos eficientes do ponto de vista de custo, que não conseguirem viver com uma margem um pouco mais reduzida, tendem a desaparecer do mercado. Acho que a nossa jornada é muito essa, de profissionalizar, de gerar uma proposta de valor que, no final das contas, atenda o consumidor atual e o consumidor futuro do mercado de combustíveis, para que a gente siga sendo um player relevante do mercado aí pelos anos mais para frente. Acho que é um pouco da maneira como a gente vê. E isso que você comentou, ou seja, a gente não acha que o mercado vai voltar atrás. Não volta aquilo que era no passado, muito pelo contrário, a gente vai ficar cada vez mais dinâmico, cada vez mais nesse ciclo curto de decisão, tomada de posicionamento para tentar encontrar a melhor posição possível. O Braga, e aí, bom, conhecendo um pouco mais do setor aí, né, que você já está aí a vida toda, teve algum desafio marcante quando você estava numa posição mais ligada à logística? Você pode contar para a gente qual foi, como é que você fez para superar esse desafio? Claro, assim, eu acho que desafio no final, assim, a gente acaba enfrentando em vários momentos diferentes. Então, vou citar o mais recente, que eu acho que acaba também me ajudando, que eu tenho as coisas mais claras na cabeça. Foi essa tragédia do Rio Grande do Sul. Isso foi um desafio logístico bem relevante. Basicamente, a gente estava num final de semana em uma situação, né? Ou seja, no início da chuva, início do mês de maio, as chuvas já estavam atingindo, então já tinha algum dano à infraestrutura em geral. Só que, e aí no final de semana, isso chegou a afetar, assim, como é que funciona combustível, né? Combustível, basicamente, você tem aquilo que você chama de bases primárias, são as maiores bases, as bases principais que estão ligadas a uma entrada de produto, tipicamente uma refinaria, um porto, etc. Essas bases são chamadas de primárias. E tem bases secundárias e terciárias que recebem combustível a partir da base primária. Então, se você pensasse numa analogia de um CD, por exemplo, você seria um CD principal, um CD secundário. A nossa principal base primária do Rio Grande do Sul está localizada em Canoas, que é a região metropolitana de Porto Alegre. E aí teve um início de chuvas, essa base foi, de certa maneira, afetada, mas o nível baixou. E a gente, legal, a semana que vem tá tudo bem, vamos botar as coisas para operar, tá tudo tranquilo. Tá? Cara, no final de semana o mundo mudou completamente.
A nossa base foi inundada e ficou não operacional. Então, se ela é a base primária, ela é a base que manda para as outras. Então, mesmo que as outras estivessem não alagadas, elas não tinham de onde receber combustível para poder manter a operação. Ao mesmo tempo, a estrutura ferroviária, assim, como é que é a movimentação, né, da primária para algumas das secundárias, as mais importantes, era através de ferrovia. Ou seja, você carregava vagão em Canoas e mandava para as secundárias, Passo Fundo, Cruz Alta, etc. A ferrovia acabou. Os trechos foram destruídos pela água, várias pontes, etc. Então, assim, a gente não tinha a base, não tinha a ferrovia, e o Rio Grande do Sul tem uma característica bem relevante. Hoje, o diesel brasileiro ele é misturado com a parcela renovável, que é de biodiesel. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de biodiesel do país. Então, ele supre não somente o mercado doméstico do Rio Grande do Sul, mas supre outros mercados, Paraná, Santa Catarina e chegando até aqui em São Paulo. E algumas usinas, particularmente, também foram afetadas. Uma praticamente das grandes inundada, então parou a operação. Outras a gente não conseguia chegar à usina, porque ferrovia acabou e várias rodovias caíram, né, tiveram queda de barreira, etc., ao longo do tempo. Então, assim, em 48 horas o mundo foi de algo controlável para algo caos, absolutamente caótico. E aí, como é que você faz numa situação como essa? Bom, primeiro, que é um ponto, acho que, muito importante para as empresas pensarem em situações de crise, que é você se conectar com os órgãos públicos, né, para dar visibilidade a respeito de o que é a crise, quais são os impactos que você está enfrentando e tentar construir uma solução juntos. Nesse caso, por exemplo, em conjunto com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Ministério das Minas e Energia, foi aprovado, por exemplo, um waiver, né, para reduzir a mistura de biodiesel no diesel naquele momento. Por quê? Porque se eu estava sem conseguir ter acesso às usinas naquele ponto, isso seria um fator para fazer o biodiesel que eu tinha em estoque naquele momento durar mais. E eles fizeram isso também para o etanol hidratado, que não tem produção dentro do Rio Grande do Sul, não existe usina de etanol no Rio Grande do Sul, e todo o etanol hidratado e anidro, ele vem de fora do Rio Grande do Sul. E, de novo, você tinha o problema do bloqueio das estradas. Você teve também uma questão de parceria com competidores, né? Então, assim, a nossa base estava não operacional e a gente passou a operar na base de outros competidores que estavam na região e que, em virtude do cenário de crise, colaboraram e abriram, né, as estruturas para que a gente pudesse carregar lá. Mas é cenário de caos, por exemplo, e aí você vê como as coisas vão evoluindo. Obviamente, todo caminhão de combustível, como qualquer carga, tem que transportar uma nota fiscal, né? Tem que transportar um documento fiscal físico emitido. A impressora estava na nossa base. A gente teve que pegar uma impressora, levar para um terceiro, configurar um ambiente, etc. Mas em determinado momento, esse processo estava ficando cada vez mais lento. E aí a gente teve a autorização para andar com a imagem da nota fiscal, o que permitia que a gente emitisse a nota fiscal remotamente num outro local, digitalizasse a imagem e mandasse. E isso também foi algo que foi sendo construído com os órgãos públicos. Uma outra coisa foi, você tinha, né, Canoas, eu falei, a região metropolitana de Porto Alegre. Mas assim, você tipicamente tira um caminhão e 40 minutos o caminhão está dentro de Porto Alegre. Devido aos bloqueios, esse mesmo trajeto estava demorando 6 horas. Então você começava a ter desabastecimento em Porto Alegre, porque a sua produtividade ela despencou absurdamente, e você não tinha nem gente. A gente teve vários motoristas que na realidade não puderam ir trabalhar porque estavam com as famílias afetadas por toda a tragédia que aconteceu. Então, em virtude disso, foi aberto, né, o corredor humanitário, que era basicamente para fazer
cargas, não só de combustível, chegarem em Porto Alegre de uma maneira expressa, sem pegar os engarrafamentos, os congestionamentos que tinham. E, finalmente, teve o comportamento também da própria população, que num cenário como esse entra num cenário de pânico. Desespero. Assim, a venda de gasolina dos postos, ela não casava em nada com a realidade. É tipo assim, você não via pessoas circulando na rua, né, em virtude de todos os bloqueios, tudo que estava acontecendo, e os postos estavam vendendo gasolina absurdamente. Por quê? Porque todo mundo estava mantendo o tanque cheio. Estava tendo um padrão de consumo completamente diferente do que é o normal, em virtude do pânico das pessoas, e óbvio, né? Tinha muita gente naquele momento, inclusive, saindo de Porto Alegre, indo para outros locais, etc., em virtude de todo o colapso da estrutura urbana da cidade. Então, assim, como é que você resolve esses desafios, essa situação? Primeiro, como eu falei, coordenação, órgãos públicos, né, comitê de crise diário, 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde, para a gente ir acompanhando o que está acontecendo. Parceria com nossos transportadores contratados. Nesse momento, tecnologia, rastreamento, tudo mais. Cara, simplesmente o rastreamento era só para você ver um caminhão parado na estrada. Mas aí você tem que entender qual é a natureza, né, por que esse caminhão está parado. E aí é contato humano mesmo. Ou seja, a tecnologia nesse momento ela não te ajudava, não te trazia nada de muito relevante. Informação, cooperação e tomada de decisão. E aí a gente fez várias coisas. A gente migrou, por exemplo, a logística para trazer produtos do Paraná para abastecer o Rio Grande do Sul. Muito mais longe, né? Tempo de ciclo muito mais longo, mas, obviamente, considerando também que a movimentação no estado estava bem menor do que o normal, a gente conseguiu atender. Mas foram dias bem intensos do ponto de vista de trabalho. Eu acho que, assim, nos primeiros 14 dias, mais ou menos, foi trabalho non-stop. Final de semana, esquece, vai embora, para você ir tentando medir a situação, tentando fazer coisas que não são lógicas novamente. Então, se você pensar do ponto de vista logístico, eu quero fazer o quê? Eu quero entregar o maior lote possível, né? Porque o maior lote possível é o que gera maior eficiência. Só que num cenário como esse, eu tive que particionar o lote para tentar disponibilizar produto para todo mundo. Porque, no final das contas, se você não tinha produto em um determinado lugar, a gente, inclusive, fez doação de produto para... E aí entra um pouco da reação da empresa a tudo isso, né? A gente fez doação de produto, né, tanto para órgãos que estavam combatendo, né, a tragédia. Fizemos algumas parcerias, por exemplo, uma parceria bem legal foi feita pela nossa rede de lojas de conveniência, a MPM, fez uma parceria com a Coca-Cola, se doou 500 mil de litros de água mineral, e aí a gente de logística da Ipiranga ajudou a coordenar, e aí, de novo, nossos transportadores foram super parceiros, de levar esse produto daqui de São Paulo até o Rio Grande do Sul para doação. Fizemos doação à comunidade, fizemos doação através do Instituto Ultra, né, que é a holding que controla a Ipiranga. Fizemos doações diretas à comunidade também, e fizemos doações muito focadas para os nossos colaboradores. A gente vê diversos colaboradores afetados na região, que perderam casa, perderam tudo, e que a gente foi dando suporte ao longo do tempo. De novo, é uma tragédia. Eu acho que o Estado tem aí uma jornada de recuperação muito longa pela frente, não vai ser algo curto, mas se a gente conseguir ajudar, se a gente conseguir, como sociedade como um todo, tentar se unir para ajudar, a gente consegue minimizar um pouco o impacto dessa que foi efetivamente uma tragédia muito grande. Ué, um baita desafio, hein? Sim. Cara, e assim, ouvindo você falar, né? Aí a gente vê de novo, cara, a importância, né, do setor, do nosso setor de distribuição, de logística, porque você vai no posto e quer abastecer, né, cara? Você não conhece. Não, e vamos lá. A gasolina, ela funciona para nós, pro CPF. O diesel funciona para o CNPJ. Na hora que você não tem diesel, não é só a indústria de combustível que está parada. Você para tudo do outro lado. Para tudo do outro lado, né? No meio desse coisa, assim, depois quando você olha atrás, é engraçado.
Eu falei com mais de um cara da Polícia Federal ao longo do tempo para entender bloqueio na estrada e pedir para ele dizer assim, olha, tem um caminhão de combustível que está parado aí há não sei quanto tempo, ele vai chegar nesse local e a importância dele chegar nesse local é fazer o abastecimento disso aqui que está colocando. E assim, a Polícia Federal foi super parceira também nesse momento. Eu acho legal também ver a colaboração do setor, né? Você falou um pouco aí da relação com a Coca-Cola e como é importante nesse momento você ter um ecossistema integrado. Exato. Né? E as empresas trabalhando em parceria. É isso aí. Por exemplo, a Coca-Cola, não, eu tenho um produto, mas não tenho a logística. Maravilha. Você me dá o produto, eu me viro com a logística, mas no final das contas o objetivo está atendido, que é fazer chegar para a população que estava precisando. O Braga, aí mudando um pouquinho de assunto, eu queria entrar nessa questão de tecnologia, dados, né? Como é que é isso para vocês lá, né? Assim, o uso de dados, vocês, assim, imagino que vocês têm muito dado, mas você já está na fase de fazer esse dado virar conhecimento efetivamente. Como é que é isso? Olha, a gente está numa jornada, mas assim, uma das coisas que eu costumo brincar é que a maneira como a tecnologia ela evolui ao longo do tempo, ela é tão fantástica que existem coisas que você diz assim, hoje eu não consigo fazer. Maravilha, bota isso no parking lot, pega essa ideia, coloca aqui do lado e revisita ela um ano depois. Muito provavelmente um ano depois, talvez você não consiga fazer 100% dela, mas uma parte dela você consegue. Eu comentei para você a respeito desse mercado mais nervoso, que é o mercado de combustíveis. Cara, tecnologia nisso é uma aliada fundamental. O risco é você ser, né, soterrado pela quantidade de dados. O ponto é você transformar esses dados numa informação acionável, uma informação que te dá um insight para você poder trabalhar eles. E particularmente na área de logística, dados hoje são fundamentais. Se você quer trabalhar uma jornada de produtividade, os dados te ajudam a identificar onde estão seus gargalos, onde estão seus problemas. Uma outra analogia que eu costumo fazer é que o caminhão é igual ao avião. O avião faz dinheiro voando, o caminhão faz dinheiro rodando. Então, eu tenho que eliminar ao máximo o tempo parado do caminhão, seja por qualquer tipo de ineficiência possível. Né? Encontrar a melhor rota faz parte, mas assim, trabalhar na questão dos tempos mortos na logística de combustível é fundamental para dar giro no ativo. Uma outra característica, não só do nosso segmento, né, ou seja, todos os caminhões extra pesados, eles subiram muito de custo nos últimos tempos. Então, o investimento que o transportador está fazendo para fazer uma renovação de frota, ele é muito mais alto do que era no passado. E aí, para dar rentabilidade nesse ativo mais caro, você precisa ter uma receita maior. A receita maior só vai ser obtida se você tiver um giro melhor de ativo. Então, assim, os dados ajudam muito a gente a tentar chegar nesse ponto. Porque, assim, se a gente não agir dessa maneira, o que vai acontecer é que os custos de logística vão cada vez mais subir. Legal. E como é que você gerencia essa questão tecnológica, assim, no sentido de que, cara, a gente vê tecnologia nova surgindo a todo momento, né? E vocês devem também ser muito, não atingir, assim, impactados por isso, né? Você tem um time lá que trabalha com isso? Como é que você lida com isso lá? Tem assim, dentro da área de tecnologia da Ipiranga, você tem times que são dedicados aos negócios, né? Então, por exemplo, eu tenho um time, existe um time que faz parte de tecnologia, mas que está muito conectado com a gente da área de operações, né? No sentido de entender as nossas dores e tentar conectar com o mercado para visualizar se existe algo no mercado que consiga endereçar essas dores de alguma maneira. Então, por isso eu falei assim, o importante, assim, a tecnologia para mim, ela é um meio de solução de problemas, de ganho de produtividade, de visualização do negócio. Eu costumo brincar assim, um sistema bom não conserta um processo ruim. Se você tem um processo ruim, bota o melhor sistema do mundo, ele não vai dar. Então, assim, você tem que ter muito claro qual é o seu objetivo, né? E como você vai chegar nele
e como a tecnologia, assim, numa teoria assim, muito arcaica, você provavelmente deveria descrever o seu processo inteiro, sem entrar no mérito sobre como esse processo vai ser feito. Poderia ser até um processo manual, um cenário muito extremo. E aí depois você olha aí dentro desse processo como você aporta a tecnologia para tornar ele mais eficiente, ele rodar mais rápido e tudo mais. Se você desenha um processo ideal, você vai chegar à conclusão que em vários momentos ele é humanamente impossível de ser feito. Mas a tecnologia vai habilitando, vai habilitando, vai habilitando. Então, assim, é importante você ter um bom conhecimento do seu negócio. E aí, óbvio, nisso, essa questão de ter uma visão mais holística de como as coisas funcionam, ter uma visão mais ampla, ela ajuda pra caramba, para você ter esse desenho de processo mais ideal, se é que eu posso usar essa palavra, e aí você ir colocando tecnologia para viabilizar coisas que provavelmente humanamente você não conseguiria fazer. Você falou que guarda boas ideias aí no parking lot, né? E o que seria assim um gap tecnológico ou uma coisa que você fala que é uma deficiência do setor e que a gente está muito atrasado, até olhando para fora, que a gente deveria aqui tem algo, o mercado sabe tentar resolver? Tem algo que eu não diria que é exclusivo do setor de combustíveis, ele também está presente em outros setores, mas que quando você pensa em otimização, né, e aí eu falei, ou seja, no setor de combustíveis você tem ciclos muito, muito rápidos. Você tem que encontrar um bom balanço entre otimização e a capacidade de operacionalizar essa otimização. Então, para deixar um exemplo mais concreto, você tem um plano logístico desenhado para o mês. Mas, óbvio, esse plano logístico foi desenhado no mês passado, nós estamos entrando agora no mês de julho, e o mês de julho vai apresentar características diferentes. Aumentou o frio, reduziu... Então, assim, você faz os planos, você sabe que, por natureza, os planos tendem a não acontecer. E aí você roda otimizações em relação a isso. O ponto qual é a sua capacidade de transformar essa otimização em algo que você consegue acionar? Então, beleza. Eu falei com vocês, o mercado de combustíveis é um mercado de margens muito baixas. Mudou, eu tenho uma originação, ou seja, eu tenho um produto saindo de um lugar que, no final das contas, coloca o preço do produto final, num desses terminais de distribuição que eu comentei, mais barato. Legal. No sistema de otimização, é perfeito. No computador, funciona. Funciona. O ponto como você consegue virar a sua operação? Eu estava tirando do terminal A e mandando para o terminal B. Eu agora tenho que tirar do porto para o terminal B. Qual é a minha capacidade, num ciclo curto, de adaptar a minha operação a isso e fazer? Então, assim, em determinados momentos existe uma frustração grande de você dizer assim, o meu otimizador ele gera tanto, mas a minha taxa de captura disso acaba sendo muito baixa. Porque a gente não muda, você não consegue virar a chave. Eu costumo chamar e brincar isso que é o efeito Waze, né? Se você está aqui dirigindo na Marginal, o Waze te manda da pista expressa, né, para a pista central, e aí 200 metros mais para frente ele te manda de volta para a pista expressa novamente. E aí o motorista fica chateado dizendo, pô, caramba, me fez aqui e tal. Não, a conta tá certa. O Waze é agnóstico. Ele está dizendo o seguinte, provavelmente você fazer isso aqui te coloca alguns décimos de segundo mais rápido do que a outra. E o Waze é criado para te dar a rota mais rápida. Então, assim, não tem nada de errado. O ponto qual o grau de captura, né? Ou seja, qual o grau de vantagem que você tem movimentando para fazer isso e o trabalho que você tem que fazer de sair pelo outro lado. Então, essa relação custo-benefício e a capacidade da gente fazer a captura, porque ela pode, inclusive, gerar um efeito reverso. Vou te dar um exemplo aqui, só para ficar nesse mesmo que a gente falou. Eu estava transferindo num terminal A para o terminal B.
E aí depois eu digo que eu vou transferir do porto C para o terminal B. O sistema fez esse cálculo aqui utilizando um frete de referência. Só que, se essa é uma situação de mercado, provavelmente você não vai estar sozinho nesse movimento. Você vai estar fazendo isso e seus competidores vão estar fazendo. O que significa que na hora que você migrar para a sua estrutura de logística, né, de parque de transportadores habilitados, que vão fazer a movimentação do porto C para o terminal B, pode ser que você não tenha a capacidade que você precisa. E aí você vai precisar contratar. Porque você tem que manter a base B, lá o terminal B abastecido, para não ter uma ruptura. E aí, para alcançar a sua capacidade, você vai precisar subir o preço da sua oferta de frete. No final das contas, você destruiu a otimização que tinha sido criada dentro do sistema. Então, assim, eu acho que para mim, esse é um dos pontos que a tecnologia ainda não conseguiu evoluir ainda para tentar encontrar esse balanço bom. E aí fica em determinados momentos a área de planejamento fazendo uma indicação, né, e a área operacional tentando correr atrás para capturar, mas com a taxa de captura ainda baixa. A execução é que ganha o jogo, né? Acho que no final, essa mensagem tem um baita desafio. Cara, né, é super interessante essa análise. Eu, particularmente, não tinha pensado ainda sobre isso. Mas, super interessante. E talvez, cara, a inteligência artificial possa ajudar nesse caso. Sim. Dizer assim, né? Porque tem um sistema, entre aspas, burro, que só otimiza, mas não olha para a realidade. Se em algum momento alguém aqui no meio conseguir entender, cara, isso aqui que você não vai executar aqui, talvez possa ser. E mesmo a tecnologia, por exemplo, um movimento como esse que a gente falou, de trocar de um terminal para ir para um porto. A gente falou assim, no final do ano você vai disputar a capacidade logística que existe dentro desse porto. Se você vira antes, na frente você sai em vantagem. Então, até esse é um dos pontos que a tecnologia consegue, ou seja, se você consegue identificar uma tendência e fazer com que a sua operação já comece a reagir a essa tendência, né, talvez não full, 100%, mas você diz assim, ó, tem uma tendência de virar aqui para o porto. Então, começa a virar 10% da sua rota para o porto e mantém 90% onde está, e se essa tendência ela se concretizar, você vira full. Mas se não concretizar, você volta os seus 10%. Eventualmente, o balanço desse tipo de coisa pode ser algo também. Você começar a criar não soluções all-in, mas soluções no que você vai fazendo a migração e lidando com isso ao longo do tempo. Ô Braga, só uma curiosidade. Como é a matriz de transporte desse setor aí? É muito... Vocês usam todos os modais? A gente usa todos os modais, né? Assim, boa parte do... Quando você olha assim, você tem duas características diferentes, né? Derivados, ou seja, derivados é basicamente gasolina e diesel, né, dos produtos mais conhecidos, você recebe muito por duto. Por quê? Porque você está conectado por duto nas refinarias. Biocombustíveis, não. Biocombustíveis, apesar de ter alguma coisa de dutos, né, a maior parte é rodo. Assim, grosso modo, algo próximo de mais de 50% é duto. Outros 30% mais ou menos vão ser rodo. Aí você tem uma participação de ferro. E aí, por último, na região norte, você tem uma participação fluvial, né, que dentro do Brasil ela acaba, né, se diluindo, mas para lá é extremamente relevante. Extremamente relevante. E lá você tem outros desafios, por exemplo, a questão de seca dos rios, né? Assim, como essa questão da mudança climática está afetando os negócios. Ano passado a gente já teve uma seca bem forte, teve uma seca bem forte, e esse ano a seca está adiantando, ou seja, o período que deveria entrar a seca ele está chegando mais próximo, né? Potencialmente não vai ser tão grave quanto foi o ano passado, mas ela vai chegar antes. E aí provavelmente chega antes e vai embora antes também. Ou seja, se você quando não está tendo problema no sul, está tendo problema... Olha só, se não está tendo problema em algum lugar, significa que a informação não está chegando. Porque o problema existe, pode ter certeza. O problema está na rede. O problema existe. Está chegando no WhatsApp. Se você acha que não está tendo problema, mas que o problema existe, ele existe. Cara, tá legal. Ô Braga, e queria também abordar com você um assunto que para vocês imagino que seja bastante crítico. Você já falou que acho que
na primeira empresa que você trabalhou Sim. lá, na Exxon, né? Exxon. Isso já era muito forte, que é a questão de segurança, Sim. né? Para vocês é muito relevante. Sim. Como é que você lida com isso lá? Como é que é essa parte para vocês? Bom, nós transportamos produtos perigosos. Então, isso faz com que, de partida, a nossa preocupação com logística e segurar né, o conjunto de logística, operação nos nossos terminais também e segurança seja uma área de foco. Tem um lema muito simples na empresa que é basicamente assim: se não for seguro, não faz. E qualquer um pode parar a operação e desautorizar qualquer pessoa. Então, por exemplo, um operador de terminal que veja o presidente da Ipiranga fazendo algo de errado, não que ele vá fazer, né? Até porque ele é um cara também bastante consciente em relação a esse tema, tem um background forte disso, ele pode parar o presidente. Existe uma autorização da empresa inteira para dizer o seguinte: se você está vendo algo que não é seguro, você tem a autorização, independentemente do cargo que você exerça, independentemente da pessoa que você estiver lidando, você tem autorização expressa para poder parar essa operação. Então, assim, é um pouco de dizer, olha, a segurança está acima de tudo. Está acima do interesse comercial, ou seja, é uma operação que gera receita para a empresa. Se ela não é segura, ela vai ser interrompida para até que ela se torne segura. Bom, e na área de logística a gente tem diversos desafios. A gente vem usando tecnologia, né, um pouco da pergunta que você fez, para monitorar cada vez mais o comportamento, né, dos equipamentos, né, que são utilizados na logística. Basicamente 100% da frota nossa hoje tem câmera, que é algo hoje já mais normal, mais comum no mercado. A gente está avançando na questão de câmeras, né, de cabine, que mostram questão de fadiga, mostram outros pontos que podem trazer fatores de risco, controle de velocidade, enfim, tudo que vocês pensarem. E muito a questão também do incentivo, né? A gente tem um programa de qualificação de transportadores que a gente chama Mover, e segurança é um dos itens de qualificação do transportador. E aí você classifica o transportador em 4 categorias diferentes. A categoria de cima é a categoria que a gente chama de diamante. E para mostrar que as coisas são importantes, um transportador diamante, a gente vem criando mecanismos para reconhecer, inclusive comercialmente, o esforço que esse transportador faz. Seja através de dar rotas, dar maior volume para ele, movimentar mais volume com ele e outras coisas que a gente tem desenvolvido para poder reconhecer que esse cara que investe em segurança é o parceiro que eu quero estar. Mas, assim, um pouco da questão da segurança e de como a empresa faz, a gente, obviamente, trabalha junto com outros agentes do setor. A gente fez recentemente uma operação, né, que em conjunto com a Fabet aqui no interior de São Paulo, de trazer mulheres para o volante também, né, de qualificar mulheres para poder dirigir caminhões de combustíveis. Esse é um público que ainda é bastante incipiente, né, na operação de logística e assim, dados de seguro mostram que, por exemplo, a mulher tende a se envolver menos em acidentes do que homens. Então, trazer mulheres para a logística pode ser, inclusive, algo para, além de fazer a inclusão, né, e ter um pool maior de recursos para você poder contratar, porque hoje, se você conversa com um transportador, ele vai te falar que, além de, obviamente, preço de diesel, etc., tudo, a questão de contratação de motoristas é um ponto bem importante para ele. A gente não tem tido interesse em jovens serem motoristas de caminhões extrapesados. A Ilus Logística publicou um trabalho há bem pouco tempo atrás mostrando o seguinte: os nossos motoristas de caminhão estão envelhecendo. Primeiro, eles estão reduzindo a quantidade, e aí a redução da quantidade fala um pouco com a produtividade, isso que eu comentei, ou seja, quando você é produtivo, você precisa de menos caminhão rodando. Então, uma parte da redução de motoristas tem a ver com os ganhos de produtividade que aconteceram ao longo dos anos. Mas a parte da questão do envelhecimento mostra claramente que
você não tem uma reposição de motoristas jovens na mesma velocidade. E aí os motoristas estão cada vez mais estendendo o tempo de trabalho, né? E assim, no final das contas, você tem que cuidar da sua operação, mas como sociedade, em conjunto com órgãos públicos, em conjunto com competidores, você tem que fazer um esforço da sociedade como um todo para tratar esse tema. O último acidente com fatalidade da Ipiranga, que aconteceu esse ano ainda, de 2024, eu falei a vocês, a gente tem câmeras em todos os caminhões. E, obviamente, o acidente foi gravado. Era uma rodovia de pista simples, na qual o motorista de uma transportadora contratada nossa vinha e, basicamente, o veículo do outro lado da pista simplesmente virou e acertou ele de frente. Eu olhei o vídeo, cara, umas 10 vezes. Eu tentei encontrar, dizer assim, existe algo que esse motorista nosso, Thiago, que acabou falecendo, poderia ter feito diferente para evitar esse acidente? Eu não encontrei nada. Nada que esse cara pudesse ter feito que pudesse livrar ele do acidente. Então, assim, você está rodando, você tem que fazer o seu, e o Thiago estava fazendo o seu, mas às vezes fazer a sua parte ainda assim não vai ser suficiente para evitar. Então, por isso que a gente tem que trabalhar a questão. A gente não sabe o que aconteceu com o outro motorista. Ele foi hospitalizado. A última informação que a gente tinha, ele foi hospitalizado até hoje, o que significa que ele também teve danos bastante severos em virtude da colisão. Mas a gente não sabe o que aconteceu. Esse motorista estava respeitando a jornada de trabalho? Será que ele virou o caminhão porque ele teve um cochilo? Será que ele virou o caminhão porque ele passou mal? E aí qual era o cuidado de saúde que você tinha em relação a esse motorista? Qual era o monitoramento que a empresa embarcadora ou transportador que estava transportando a outra carga fazia em relação a esse motorista? Então, assim, a gente do setor de combustíveis tem um foco muito grande em segurança pela característica do produto, enfim, tudo mais. Mas esse foco de segurança não pode ser somente do segmento de combustíveis. Ele tem que permear outros segmentos também. Você ter um motorista rodando 16 horas, né, absolutamente descumprindo a jornada, ele pode afetar a sua carga, mas ele pode afetar outras pessoas também. Ele pode cochilar, pode bater, pode matar outras pessoas que não tem absolutamente nada a ver com o ponto. Então, assim, esse foco em segurança, ele é uma característica interna nossa, mas a gente tem um trabalho aí de tentar levar isso para cada vez mais outros segmentos, para no final das contas fazer o trânsito seguro. O trânsito seguro, você só vai alcançar isso quando você fizer a sua parte, mas os outros fizerem também. Boa. O Braga, e aí, falando um pouquinho aqui de conhecimento, né? Assim, você fez um MBA, alguns cursos de extensão. Uhum. Como é que é para você essa questão de educação, conhecimento? Como é que você compartilha isso com os teus liderados? Como é que você vê essa questão? Sim. Eu acho que você crescer em conhecimento, ele sempre ele te agrega, e é interessante que em determinados momentos você não tem uso imediato disso. Então, legal, eu posso fazer um curso de extensão para cobrir um gap de algo que eu preciso agora. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu quero fazer um curso de extensão para entender a respeito de inteligência artificial, um ponto que você falou. Legal, vou fazer um curso específico para isso e isso vai me ajudar naquela necessidade imediata. Mas existe uma parte do conhecimento que você vai trazendo ao longo do tempo e às vezes você vai usar ele 2, 3, 4, 5 anos depois e aí você percebe que aquilo que você aprendeu lá atrás hoje te ajuda a ser um profissional mais eficiente. Eu diria para você que eu gosto também muito do conhecimento prático, né? Eu gosto muito da questão de você ser curioso. Um pouco da minha carreira tem a ver com o fato de, em determinados momentos, eu ser curioso. Não simplesmente, legal, eu era o cara de vendas. Mas o produto chega aqui com caminhão. Você poderia simplesmente dizer assim, legal, o produto chega aqui com caminhão.
Mas tem toda uma coisa que está organizada para o caminhão chegar. E aí perguntar, aprender um pouco sobre isso, faz com que você, no final, se torne um profissional que tem uma visão mais completa do negócio como um todo. E para que serve essa visão completa? No final das contas, serve para você antecipar movimentos. Ah, legal, eu sei como é a estrutura de suprimento. A estrutura de suprimento enfrentou um problema, eu vou ter aqui na frente uma menor disponibilidade de produto. Se eu me preparo para essa menor disponibilidade de produto com alguns dias de antecedência, eu tenho uma situação. Se eu simplesmente espero isso chegar e na hora que a bomba estoura eu tenho que lidar, é completamente diferente. E outra coisa também, assim, eu falei, eu tenho mais de 50 anos, né? Então, assim, boa parte do meu conhecimento foi construído ao longo de interações com pessoas que tiveram comigo ao longo do tempo, pessoas que me ensinaram, que me ajudaram. E agora um pouco do meu papel é devolver um pouco isso, né? É pegar a geração mais jovem que vem com, por exemplo, um mindset de tecnologia que é diferente do meu, né? Alguma coisa muito mais rápida, mas que a gente pode também ajudar dando muito da questão dos fundamentos do negócio, trazendo a experiência das coisas que aconteceram, para entender os movimentos de mercado, para você olhar de uma maneira mais estrutural para as coisas que estão acontecendo e tentar identificar os pontos chaves de transformação. É dessa maneira que eu vejo o conhecimento. O conhecimento é sempre bom. É isso. E quais são as outras marcas aí do Braga como gestor? O que você acha que para você é importante aí, além de conhecimento? Perfeito. Esse conhecimento integrado acho que é um ponto bem forte. Um outro ponto é a questão de presença, né? O que eu quero dizer com isso? É óbvio que assim, o dia tem 24 horas, você tem que fazer escolhas, porque se você for tentar atender tudo, o dia não precisa ter 48 horas, precisa ter para mim 72. Mas na medida do possível você tem que estar presente. Porque você falou aqui um pouco a respeito do dilema entre operação e planejamento. Tem um pouco disso também. Se você está próximo, você com o seu olhar consegue identificar coisas às vezes diferentes daquilo que te contam. Porque tem aquilo que o cara te conta uma situação. Beleza, tá tudo bem, tá ótimo. Assim, não é você dizer assim, você vai estar em tudo. Mas em determinados momentos, vai naquela situação. Porque aquele famoso ditado que duas cabeças pensam melhor do que um, ele é 100% verdade. Várias vezes eu me encontro em situações que eu tenho uma maneira de observar as coisas e aí chega alguém, às vezes que não tem tanto conhecimento técnico, e aí aponta um ponto que eu estava olhando e estava dizendo assim, caramba, isso aqui eu me acostumei a ver isso, para mim virou algo que virou paisagem, mas essa pessoa aqui que está chegando está olhando e está vendo algo de maneira diferente. E aí isso me faz mudar o meu pensamento sobre aquela situação. Então, presença, estar presente, entender um pouco mais, conversar com as pessoas e capturar o conhecimento coletivo e transformar isso em ação, eu acho que é um ponto também bem relevante aí da minha carreira. Muito legal. Teve um ponto que você comentou que em outros episódios também me falaram, assim, eu estou vendo isso como um negócio, cara, que acho que é importante do pessoal se antenar, que é a questão de conhecer. Eu acho que assim, a gente que está no setor de logística, a gente tem meio que a obrigação de entender tudo o que acontece na companhia, né, Braga? Isso eu acho que cada vez mais relevante, as pessoas não se atentarem só a isso, né? Cara, meu ponto é esse aqui e é isso aqui e acabou, né? Ter essa visão mais horizontal, acho que é cada vez mais importante, né? Para pensar no seguinte, quanto mais alto você está na organização, mais próximo você vai ter de metas que são metas corporativas da organização como um todo. Então, assim, grosso modo, o objetivo de toda operação, de toda coisa, é gerar crescimento, gerar lucro, gerar EBITDA. Vão existir momentos em que você, em prol de gerar um EBITDA melhor, você vai ter que fazer, por exemplo, uma operação logística pior. Então, assim, se você se agarra a simplesmente dizer, essa aqui é a minha área, e você perde a noção do todo, você destrói valor para a empresa.
No final das contas, é isso. Toda organização trabalha para gerar crescimento, gerar EBITDA, gerar lucratividade, devolver isso para a sociedade através das várias maneiras diferentes, pagamento de impostos, dividendos, etc., operações mais eficientes, tudo mais. Então, assim, esse é o objetivo da organização. Se vão existir momentos em que o objetivo da sua área vai contra esse objetivo geral. E você tem que ter a maturidade de aprender que nesse momento é hora de você dar um passo para trás para você encontrar o objetivo maior da organização. Você acredita num processo de terceirização no Brasil maior do que já existe hoje? No segmento particular de combustíveis, o nível de terceirização já é bastante alto, né? Assim, você hoje tem grandes transportadoras no país que operam muito bem do ponto de vista de produtividade, segurança e tudo mais. Isso é uma jornada que veio sendo construída ao longo do tempo. Lá atrás eu estou falando até de um período que eu não estava ainda no setor, você tinha quase todos os distribuidores com alguma operação própria de transportes. E aí tinha muito essa questão de segurança, etc. Só que isso foi evoluindo e essas operações próprias elas foram sendo descontinuadas ao longo do tempo porque você passou a encontrar no mercado transportadores com essas características. Eu acho que ainda tem a oportunidade do ponto de vista de terceirização ligado a essas rotinas de profissionalização da atividade, maior uso de dados, enfim. Eu acho que as companhias elas são abertas a isso. Desde que você tenha uma segurança operacional, ou seja, você entrega a sua operação para alguém e você tem essa operação medida por níveis de serviço, ela é possível de ser terceirizada sim. Só tem um ponto de, obviamente, né, assim, particularmente no segmento de combustíveis, pela questão do estoque, etc., tudo mais, o risco de ruptura é um risco muito alto. Então, assim, você tem que evoluir provavelmente ainda mais para o setor como um todo ter a tranquilidade de fazer essa passagem. Mas acho que sim, acho que terceirização é algo que talvez não 100%, mas a parte de planejamento ficar dentro da empresa e a parte de execução ficar fora terceirizada, eu acho que tem oportunidades ainda, sim. Legal. Eu queria te pedir para deixar uma pergunta aí para um próximo convidado nosso aí, que você gostaria de saber. Legal. Bom, vou fazer a pergunta dos dilemas dos executivos de logística. Quando você é um executivo de logística, você provavelmente quer ter a operação mais estruturada possível. Porque a operação estruturada, sabendo ponto de partida, ponto de destino, permite a você que, através do uso de dados, você identifica onde estão os gargalos, você otimiza isso, gera produtividade, gera menor custo de operação logística no final, que é um dos drivers principais do executivo de logística. Só que a nossa cadeia de suprimentos, o nosso mercado como um todo, o que ele te pede do outro lado é flexibilidade. É a capacidade de você ir de um ponto a outro, e aí hoje, eventualmente, fazer essa rota dessa maneira, talvez amanhã capturar uma oportunidade de fazer. Como é que você lida com esse trade-off entre eficiência e flexibilidade dentro das operações logísticas que você coordena? Boa. Essa eu quero... Eu também vou assistir. Vou assistir para ver a resposta. Quem sabe, né? Tá bom. Pode ser um insight para mim também, claro. Claro, obviamente. Tá bom. Muito boa. Ô Braga, agora a gente vai para um quadro final aqui. Pensei, falei, um bate-bola. Fica muita vontade para responder, se achar melhor, tá? Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Terceirizar quando alcançados os parâmetros necessários. Terceirizar. E, S ou G? Todos. Esse você não tem opção. A maneira como o mundo anda, se você não tratar esses três temas, você vai se tornar irrelevante para a sociedade. Toda empresa, ela tem, obviamente, os propósitos internos de geração de resultado, lucro, etc., mas no final das contas ela serve a uma necessidade da sociedade. Se você não incorporar isso, você não serve a sociedade, aí você está fora. Boa. Meu maior obstáculo como profissional é o quê?
encontrar o recurso certo no local certo na hora certa. Ótimo. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Desejo, vontade de aprender. O conhecimento vem a reboque. Legal. A atitude faz toda a diferença. Muito bom. Tem um profissional que te inspira? Uma pessoa, um profissional, enfim. Não é somente uma pessoa, né? Eu não tenho assim, cara, ídolo. Eu acabo formando características de algumas pessoas para tentar formar. Então, assim, eu não tenho uma pessoa que eu digo assim, ela é 100% em tudo. Mas tenho desde, assim, ex-chefes meus, que eu tive ao longo da carreira, até alguns outros profissionais de mercado que construíram negócios do zero. Assim, eu imagino a resiliência que essas pessoas tiveram ao longo do tempo, né? E os desafios que essas pessoas encontraram. Então, assim, eu formo um mosaico, né? Eu não tenho uma pessoa em si, mas eu formo um mosaico de diversas pessoas que, em algum aspecto, me inspiram a tentar me tornar uma pessoa melhor. Legal. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? Nesse momento, eu acho que é redução de tempos mortos. Eu acho que a gente ainda tem uma oportunidade enorme olhando não só o segmento de combustíveis, mas todos os segmentos. A gente provavelmente conseguiria transportar a mesma coisa que a gente transporta, vou dar aqui um chute, sei lá, talvez 15% a menos de ativos. E como é que você espera ver a logística aí daqui 10 anos? Eu espero ver a logística super conectada, com capacidade de reação, com informação em tempo real, que a gente já tem hoje, mas trabalhada e gerando uma ação. Eu espero uma logística bem mais eficiente do que a gente tem hoje. Assim, não é o mundo dos Jetsons, que Jetsons entrega a idade, mas eu acho que assim, a gente ainda tem uma jornada de evolução assim, super, super relevante pela frente. Eu vejo, assim, eu sou otimista. Eu vejo que a gente ainda tem muita oportunidade de melhorar e a gente vai melhorar. Boa, excelente. Vila, foi uma aula aí, né? Uma aula, cara. De tudo, né, cara? De vida, acho que de... Isso aí com várias anotações e insights aqui. Legal. Falando, anotando aqui. Muito legal. Obrigado aí por estar com a gente nesse episódio. Valeu. Valeu, obrigado pelo convite de novo. E Braga, obrigado pela aula. Cara. Obrigado Parabéns a vocês. Não, que pela isso. tua trajetória aí. Em toda situação você aprende. Com certeza eu aprendi com algumas perguntas, algumas coisas que vocês falaram aqui. Eu entrego alguma coisa, mas pode ter certeza que eu levo também. Que bom, fico feliz. Não. Valeu. Bom, pessoal, a gente vai chegando aí ao final desse episódio e a gente espera vocês aí com o próximo convidado.